Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Quantos estão felizes de estar aqui nessa noite? Glória a Deus. Cumprimente a pessoa que está ao seu lado também com a paz do Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Quero dizer nessa noite que estou muito feliz de estar aqui mais uma vez, essa oportunidade a qual o pastor me confiou para estar aqui, pregando a palavra, falando aquilo que Deus fez na minha vida. Eu acredito que cada um de nós temos um testemunho para contar o que Deus fez na nossa vida. Eu quero te convidar nessa noite para compartilhar o que Deus tem feito na minha vida, em nome de Jesus. Quero louvar a Deus pela vida da minha esposa, que Deus possa abençoar a vida dela cada dia mais. Abençoar também, quero louvar a Deus pela vida da minha irmã, que está aqui conosco, vizinha também, né? Nós semeamos, te amamos, que Deus possa abençoar em nome de Jesus, seu esposo. Quero também louvar a Deus pela vida de cada obreiro que está aqui presente, cada membro congregado, cada visitante, você que está nos visitando nessa noite, amém? Em nome de Jesus, eu quero te convidar nessa noite para que abra sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 61. Isaías 61, versículo de número 3. Nós estamos numa campanha que tem por tema das cinzas para a glória. Fala comigo nessa noite, das cinzas para a glória. Mais uma vez, das cinzas para a glória. De novo, das cinzas para a glória. Quem quer sair das cinzas para ir para a glória, diz glória a Deus. Louvado ao santo nome do Senhor. Isaías 61, versículo de número 3, diz assim a palavra: ao ordenar acerca dos tristes, fala triste, de Sião que se lhes dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvore de justiça, plantações do Senhor, para que ele seja louvado o santo nome do Senhor. O meu Espírito nessa noite, eu quero te convidar para que você bate uma chuva de palmas para Jesus. Deus, Ele está presente nessa noite. E nós temos total liberdade para glorificar o nome do Senhor. Deus nessa noite, Ele deu uma palavra para nossas vidas. Este é o segundo elo dessa campanha. E quando nós cultuamos a Deus, nós estamos invocando o nome do Senhor, acreditando que a presença de Deus ela vai se manifestar em nosso meio. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu te convido nessa noite para dar o melhor para Deus. No livro de Isaías 61, versículo de número 3, diz que Deus ordena até mesmo acerca da tristeza de Sião e ao ornamento por cinza e óleo. Ou seja, quando nós estamos tristes, nós estamos demonstrando o nosso sentimento, o que sentimos, muitas das vezes pelo que passamos ou pelo que vimos neste mundo. Louvado o santo nome do Senhor. A tristeza é um sentimento que traz angústia. Quando nós falamos de cinza, nós estamos falando de humilhação. Fala comigo nessa noite, humilhação. Fala humilhação, tristeza, angústia, pranto e fragilidade humana. A Bíblia ela mostra a cinza como fragilidade humana. A Bíblia mostra a cinza como humilhação. A Bíblia mostra a cinza como luto. A Bíblia mostra a cinza como choro, como pranto. Quem é que nunca, um dia, passou por humilhação, ou tristeza, ou angústia, ou calamidade, que deixasse até mesmo a sua vida triste? Um dia eu vivi uma vida triste, uma vida de solidão, uma vida de tristeza, uma vida de angústia. Como assim?
mensageiro, o pregador. Eu quero nessa noite compartilhar juntamente com a igreja o que Deus fez na minha vida. Talvez você possa olhar para mim nesta noite e pensar como que hoje, ou seja, o pastor Washington chegou aonde que ele está hoje. Eu quero dizer para você que Deus ele fez um milagre na minha vida. E quando eu estava ali sentado, o Espírito Santo me fez lembrar, aleluia, que eu doei, pastor, a minha vida para a obra. Ou seja, nesta noite você possa entender que Deus, o que Ele pede a nós é a nossa vida como oferta. Ou seja, você possa ofertar a sua vida como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Eu quero nessa noite dizer que a minha vida foi uma vida de tristeza, uma vida de angústia, uma vida de solidão. E um dos pontos que Deus trabalhou na minha vida foi na minha criação e na minha infância. Um dia, aleluia, eu estava até mesmo lá no lar, uma família, criado, ou seja, na minha infância, na minha criação, eu não tive, aleluia, muitos privilégios, eu não tinha, aleluia, muitas regalias. Como criança, ainda aos meus 6 anos, tem coisas que ainda me vêm à memória, pastor. Como criança, criado em um lar, com meu pai, com minha mãe e meus irmãos. Meu pai ainda não tinha muitas condições, a minha mãe também não. Então minha criação era uma criação difícil, uma criação de até mesmo de sofrimento, muitas das vezes, passando por necessidade, passando por angústia, às vezes não tendo pão para comer, às vezes não tendo alimento na mesa para até mesmo me alimentar, mas sempre acreditando que Deus ele poderia ter uma solução para a minha vida. Crescendo ali na minha infância, com muita tristeza, eu passei por muito sofrimento, com meus pais muitas vezes brigando por causa do alcoolismo. Uma coisa, irmão, que traz a destruição para o lar, para uma família, é o vício do álcool. E a minha mãe e meu pai, no alcoolismo, muitas vezes, ali discutindo, brigando. E criança, irmãos, é uma coisa que criança tem, é sentimento. Uma coisa que criança tem é memória para guardar as coisas. E a Bíblia nos diz dessa forma: instrui o menino no caminho em que se deve andar, para que quando mais tarde envelhecer, não se esqueça dele, ou seja, não saia do caminho. E ali eu vim crescendo, vendo tudo aquilo ali acontecendo no meio da minha família, e isso trazia tristeza, tristeza no meu coração. E a Bíblia vem dizendo dessa forma, que o reino dos céus são das crianças, e eu estava vivendo em um lar onde tinha muita angústia. Eu quero dizer que um dia eu vi até meu pai sendo preso, levado para a detenção. Eu era muito pegado com meu pai, eu era aquela criança que, aonde que meu pai ia, eu queria estar com ele. Eu era aquela criança que, se meu pai saísse para a rua, eu queria estar com ele, mesmo ele estando numa porta de bar. E meu pai foi preso, e a prisão do meu pai trouxe sofrimento para mim. A minha mãe disse que eu aguei, eu fiquei triste, eu não queria comer, eu não queria me alimentar. Eu já estava ali com 6 anos de idade, eu não queria até mesmo se alimentar porque o meu pai estava longe de mim. E ali eu vi até mesmo a angústia tomando conta do meu coração. Eu vim crescendo com 6 anos, eu já não morava mais com a minha mãe. A minha mãe até mesmo pegou ali e me entregou a minha avó. A minha avó começou a cuidar de mim com 6 anos de idade. E nos 6 anos, eu só fui sair de dentro lá da minha avó com 15 a 16 anos. Eu passei a morar com a minha avó agora começou a me dar um tratamento diferenciado, porque na época ela tinha um pouco de condição. Eu comecei a entender que a vida ela é feita de surpresa. Muitas das vezes acontece coisas na nossa vida que nós não até mesmo esperamos. E eu fui crescendo dentro do lar dos meus avós, ali até mesmo sendo tratado, sendo
E por isso, nesta noite, irmão, você que veio aqui, até mesmo é mãe, até mesmo mãe de filho, ou até mesmo de família, saiba que muitas vezes nós temos que ensinar nossos filhos debaixo da graça de Deus. Porque os nossos filhos é a nossa herança, o nosso filho é a bênção que Deus nos deu. E quando ali eu crescendo, eu comecei a ver a criminalidade aqui no bairro, porque no bairro onde tem tráfico, onde tem homicida, onde tem a prostituição, eu comecei com meus 10 anos, pastor, ver até mesmo os acontecimentos que começou a chamar atenção dentro da minha memória, dentro do meu coração. E é com apenas 10 anos eu comecei a ver corpos no chão estirado. Com apenas 10 anos, pastor, eu comecei a ver até mesmo troca de tiro, pessoas correndo para lá e para cá, pessoas chorando, pessoas usando droga, pessoas se prostituindo, e tudo aquilo foi como um filme entrando dentro da minha memória, foi como até mesmo um filme entrando dentro do meu coração. E a criança vai crescendo, sabe como? Revoltada. A criança vai crescendo até mesmo com a mentalidade criminal, uma mentalidade, agora vem crescendo, a tendência é piorar, a tendência é virar uma pessoa totalmente desequilibrada. Então eu fui vendo que ali, aonde o ambiente eu me encontrava, em um morro, aonde mostrava para mim só coisas más. Com 14 anos, eu peguei meu primeiro cigarro para dar o meu primeiro trago. Tudo minha primeira vez. Eu comecei a ver a vida de outra forma, não agora somente a olhar, mas também a querer, a fazer, a querer, a experimentar. Talvez um dia você também passou pelo mesmo processo. Talvez um dia você também passou pela mesma alegria, o mesmo testemunho que eu lhe estou falando agora. Eu comecei a experimentar não somente o cigarro, mas agora eu comecei a experimentar meu primeiro cigarro de maconha. Com 15 anos eu já estava fumando. Com 15 anos o vício já começou a tomar conta da minha vida. Com apenas 15 anos eu comecei a olhar o mundo de uma forma diferente. Eu comecei agora a ver a minha juventude sendo marcada, a minha juventude sendo transformada. Eu já não era mais um menino, eu já não era mais uma criança, agora era um jovem sem Deus, um jovem sem a presença de Deus, começando a fazer tudo aquilo que o diabo se agradava e desagradando a Deus. Por isso eu digo nessa noite, você que é jovem, por isso eu digo para você nessa noite, para a mocidade, que ainda há esperança. A esperança está aqui nesta noite. O mesmo Deus que um dia me viu lá no mundo e viu que ainda que as pessoas falavam assim, para ele não tem jeito, para ele não tem solução, para ele somente a cadeia ou a morte, mas o Deus que dá a última palavra está aqui nesta noite para falar para você que ainda há esperança. E lá na minha juventude, o mundo me proporcionava várias bandejas, irmãos. O mundo tinha várias promoções, ou seja, várias bandejas para oferecer. Talvez você ache, não, o mundo não tem bandeja, tem sim. O mundo não tem tentação, tem sim. Mas eu quero falar para você nessa noite que o que Deus tem preparado para você, o que Deus tem preparado para nós, é muito melhor, é muito mais grandioso do que o mundo lá fora possa preparar. E com 16 anos, eu comecei a olhar a criminalidade de outra forma. Por quê? Porque os seus olhos vê, começa a descer na sua mente e vai para o seu coração. Eu
na criminalidade. Eu comecei a cometer pequenos furtos. Eu comecei a roubar. Eu comecei a assaltar. Eu comecei a entrar na vida do crime. Com 16 anos, eu já estava portando uma arma, assaltando, entrando dentro de supermercado, botando todo mundo no chão, entrando até mesmo ali nas empresas e botando todo mundo dentro do banheiro e cometendo meu primeiro delito. E aí me deram oferta. O diabo me ofertou o tráfico de droga. E no tráfico de droga eu comecei a fazer favor, a mandar, porque quando você entra na vida do crime, a primeira coisa que você tem que fazer é mandar dos outros. É como se fosse um aviãozinho. Você vai lá e dá um recado, você vai lá e leva. Ou seja, você vai lá e vai levar um recado do traficante. Você vai fazer mandado para ele. Eu comecei até mesmo a fazer mandado para traficante. Eu comecei a esconder droga. Eu comecei a guardar as armas. Ali ainda eu estava apenas começando. E quando você ganha moral no crime, você ganha conceito. Eles começam a te olhar de uma forma diferente. Ó. O menino tem conceito, o menino é gente boa, vão promover ele. Você sabia que lá no tráfico as pessoas também é promovida? E eu comecei agora a traficar. Eu já não guardava mais a droga, eu já não guardava mais a arma. Eu comecei a ir até mesmo para a boca de fumo e começar a traficar. Eu comecei a vender a cocaína, eu comecei a vender a maconha, eu comecei a vender a pedra, eu comecei a traficar. E cada dia que eu traficava, mais eu gostava do que o dinheiro vinha fácil. Eu estava lá no meio da multidão, mas não sabia que Deus olhava para mim. Talvez você tenha um filho nas drogas, talvez você tenha um filho no tráfico, talvez você até mesmo tenha alguém da tua família que está lá, mas eu quero dizer nessa noite, não perca a esperança, que através da oração Deus pode mudar a situação. Porque mesmo estando lá, tinha alguém que orava por mim. Mesmo estando lá no tráfico, tinha alguém que dobrava os joelhos e buscava a presença de Deus, orando pela minha vida. Passou-se um tempo, eu comecei então, não somente traficar, o diabo colocou na minha mente para se tornar um assassino, colocou na minha mente para se tornar um sequestrador, colocou na minha mente para se tornar até mesmo um psicopata. Eu comecei então a entrar, se aprofundar mais ainda na presença ali do diabo e fazendo a vontade dele. Porque um abismo chama o outro. Um abismo chama o outro. E agora eu já não traficava mais. Eu já gerenciava o tráfico. Aquele menino que cresceu, se tornou jovem, agora começou a gerenciar o tráfico. Eu já não ficava mais, evangelista, sentado no beco vendendo droga. Agora eu tinha muitas vezes que andar pelo menos uma vez no morro para saber como é que está as vendas. Era o gerente agora. Eu comecei a gerenciar. Eu comecei então no tráfico de droga a comandar. Eu comecei a dar ordem. Eu comecei a impor. E uma palavra. Às vezes a última palavra, irmão. O diabo fala, você dá a última palavra. Às vezes alguém lá de Cariacica, que deveria acertar conta, as pessoas me ligavam assim: e aí, o que você acha? Você que dá a última palavra. E o tráfico só foi trazendo glória, só honra. Mas
Mas você vai acreditar, não é isso que Deus tem para mim. Não é isso que Deus tem para nós, ser humano. Talvez você chegou aqui nessa noite esperando receber assim: Deus vai falar comigo nessa noite, Deus vai usar alguém nessa noite para falar comigo. Eu quero dizer para você que Deus me trouxe aqui através da minha vida como testemunho de vida, para dizer para você que ainda que você esteja na cinza, Ele te dá a mão nessa noite para te levantar. Eu estava lá gerenciando 3 bocas de fogo. Aí eu vi que não estava me contentando com aquilo, comecei a gerenciar 6 bocas de fogo. Aí eu vi que não estava me contentando com aquilo, comecei a gerenciar 9 bocas de fogo. Estava no auge. O diabo me colocou lá de oleiro, de vapor, a gerência, a traficante. Eu comecei agora a traficar, irmãos. Agora eu comecei a ter medo de ser um traficante, pastor. Todo o peso, tudo aquilo que antes de chegar para o morro tinha que passar por mim. Eu comecei a traficar, mas acreditando, Deus tem uma promessa na minha vida. Deus tem uma promessa. Eu me lembro um dia, como se fosse hoje, sabe por quê? Tem coisa que Deus faz na vida da pessoa para ficar marcada. Eu me lembro um dia que estava para chegar um carregamento no morro. Eu estava ali ansioso, esperando aquele carregamento. Os meus parceiros do lado, eu andava sozinho. Sempre tinha 5, 6, às vezes 10, 20 pessoas na reunião, era 50, 80 pessoas, e ali estava o pessoal, tudo ali no beco, eu ali no meio esperando, e uma criança de 13 anos tinha ido buscar, e quando ela voltava com uma mala na mão, não esqueço como se fosse hoje, essas malas de viagem, ela carregando no beco, estava chegando a droga, quando de repente, uma distância aqui, como se fosse aqui do outro lado da rua, as polícias chegam, e eu com a arma na mão, foi coisa assim de segundos, só de pensar, eu não volto para a cadeia, eu não quero, o diabo colocou no meu coração assim, eu não vou voltar para a cadeia, eu vou lutar pela minha vida. E quando os policiais montaram ali aquela arma pesada para mim, dizendo: levanta a mão, larga a sua arma, eu pensei assim: eu não vou largar. E eu corria, eles davam tiro em cima de mim, eu dava em cima deles, quando de repente eu me deparei descendo uma escadaria. Meu parceiro que estava atrás de mim tomou um tiro, e nesse tiro ele tomou, ele voou e caiu em cima de uma caixa. E eu correndo, descendo, desesperado. Pela primeira vez eu vi o milagre de Deus na minha vida, irmãos. Talvez você ache assim: não, mas ele era traficante, ele era um assaltante, para ele não tem valor assim. Você pode pensar dessa forma, mas Deus sempre olhou para mim com um olhar diferente. E quando eu corria, até hoje eu não esqueço, eu senti uma mão segurando aqui pela camisa. Eu estava numa velocidade tão grande, mas quando a mão me segurou, eu paralisei na hora. Eu vi, irmão, diante de Deus, eu estou em cima do altar, eu via, Deus me mostrou os buracos na parede, as balas passando, eu vi os buracos sendo feitos assim. Deus não deixou passar naquele momento, Ele me segurou, eu fiquei paralisado, como se uma voz disse assim para mim: ó, olha hoje o livramento que eu estou dando para você. Eu consegui depois correr e entrar dentro de uma casa de um morador e me esconder debaixo dos panos, mas aquilo ali nunca saiu da minha memória. Aquelas balas eram para mim.
vivo mais. Eu comecei a pensar, Deus existe. Como eu parei ali, eu não acredito. Eu estava correndo, mas uma mão veio e me segurou e não deixou correr. Comecei a colocar pelo coração, Deus, eu quero mudar. E a palavra sempre vinha dentro de mim, dizendo assim: porque não adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, a sua salvação. Não adianta eu querer ganhar o mundo, não adianta eu querer abraçar o mundo, não adianta eu querer viver hoje este mundo, mas eu perder a minha alma. Aí eu comecei a deixar Deus trabalhar no meu coração. Eu sempre enviava pessoas até mim para evangelizar, a importância do evangelismo, pastor. Sempre ia um irmão até mim, um grupo de irmãos, e falava assim: Deus te ama, Deus tem obra na tua vida. Eu falava assim: hoje não, deixa para outro dia. Você mandar a igreja missionária atrás de mim. E eu comecei a entender, Deus tem um chamado na minha vida. Talvez eu falo com pessoas nessa noite que Deus tem um chamado. Que Deus te trouxe aqui hoje para falar para você: não importa o que você fez, não importa o passado seu, não importa o que fizeram com você. Ele te trouxe aqui nesta noite para falar para você que toda vida é esperança. Se você crê na ressurreição, se você crê na salvação nesta noite, Ele tem poder para mudar a sua vida. Eu comecei, irmãos, a entender: não, Deus tem algo para mim. Eu não quero essa vida para mim. Eu não poder andar na rua, eu não poder até mesmo curtir com a minha família. Eu comecei a deixar Deus trabalhar no meu coração. Um dia eu estava no alto do pé do morro, ou seja, lá no alto, na cova rasa, sentado numa pedra, com um monte de pessoas do meu lado. E naquela hora ali o Espírito Santo começou a falar no meu coração assim: você pode ter essa liberdade que você deseja, mas você tem que mudar de vida. Aquele dia ali eu despedi todo mundo: não, todo mundo pode ir para casa hoje, porque eu vou para casa mais cedo. Eu botei a cabeça no travesseiro e comecei a pensar: Deus, eu não aceito mentira dessa vida, transforma a minha vida. Mas ao mesmo tempo o Espírito Santo trabalhava na minha vida, sabe? Ao mesmo tempo meu coração endurecia. Há momentos, irmãos, que o apelo está sendo feito, o seu coração está amolecendo, mas se você não tomar decisão logo, seu coração endurece depois. Aí eu comecei a entender: Deus, muda a minha vida. Eu estava passando por angústia, sofrimento, momentos de cinza na minha vida, momentos de tribulação. Eu desconfiava até da minha própria sogra. A minha mãe vinha falar comigo, eu já não queria aceitar mais. Teve uma vez que a minha mãe foi reclamar de mim, chamar minha atenção, e eu estava com a arma na mão. Eu fiquei tão nervoso que eu levantei a arma pro alto e comecei a dar tiro. E ela ficou assustada porque o filho que ela criou, o filho que ela abraçou, o filho que ela botou no mundo, agora estava nessa situação. Ela chorava, irmãos. E aí Deus começou a traçar um plano na minha vida. Eu comecei a entender o trabalhar de Deus. Deus começou a mudar os planos. Deus, Ele forja. Deus, Ele transforma. Eu comecei a entender que se eu não mudasse de vida, eu poderia descer a sepultura. Passava-se muito tempo na vida do crime, fazendo coisas erradas, fazendo coisas que entristeciam muitas vezes a comunidade, entristecendo muito. Tem pessoas aqui que é testemunha, pessoas aqui que viram meu passado. A minha família tinha um dia que, quando entrava no quintal, nessa época eu estava foragido, a minha avó fechava
não parava. Muitas vezes até para sair, usava disfarce. Você está vendo de terno aqui hoje? Eu também andava de terno. Talvez você ache assim, ó, o irmão ali está. Tem pessoas que usam terno lá fora, mas não é crente. Usava uma peruca para mudar. Muitas vezes passava do lado da viatura, a viatura não me conhecia. Os policiais não conseguiam me reconhecer, porque eu usava disfarce. O diabo colocava no meu coração assim: você pode fazer isso? E eu fazia. Subia o morro, trocava tiro, entrava dentro do hospital, muitas vezes articulava um assalto, era muito homem, pensava em invadir até mesmo uma delegacia para tirar o irmão que estava preso. E eu falava assim: uma hora para Deus, não é isso que eu quero da minha vida. Aí Deus começou a trabalhar. Fala comigo nessa. Deus começou a trabalhar. Teve um dia que eu me preparando para fazer um assalto. Deus permitiu que eu caísse num laço do passarinheiro. E nesse momento que eu estava no assalto, deu tudo errado naquele dia. Uma palavra que eu falei mudou totalmente a trajetória, veio uma maldição tão grande na minha vida. Você sabia que uma palavra tem poder? Uma palavra tem poder, diabo Reis. Eu falei assim para o diabo: se eu não voltar com o que eu quero que minha boca jorra e o meu nariz jorra sangue. Tinha dia que eu falava assim: se eu não matar fulano, eu entrego a minha alma. Eu tinha que matar. E eu fui para esse assalto, fiz uma promessa para o diabo: se eu não voltar com o que eu quero, você pode até mesmo botar sangue da minha boca para fora e também do meu nariz. E quando desci para o assalto, o Senhor se deixou, irmãos. Houve uma troca de tiro, eu tentei correr. O diabo dentro da minha mente falando assim: você vai morrer mesmo, mata, leva um também. E a pessoa me dando um tiro, ali, uma distância de 5 metros, me atirando. Em vez de eu correr, sabe o que eu fazia? Veio para frente dando tiro. Os tiros pegando em mim, o diabo: é hoje que eu te levo a sua alma. E ali me atirando, eu fui dando furado. E quando eu vi que só tinha uma bala no tambor, eu comecei a correr, mas correr não é correr muito. Era o final da minha vida. Quando ali eu não estava aguentando mais uma rua, a pessoa que veio para tentar tirar minha vida, ela veio com tanta vontade de tirar minha vida, só tinha uma bala. Metros de distância, não sei nem como que fez aquilo. Eu consegui acertar a perna da pessoa e ela caiu. Senão ela vinha e ia acabar comigo. E ali eu corri e entrei dentro de um quintal. A pessoa me olhou assim: ai meu Deus, naquele desespero, eu estava todo furado. Eu botava a mão aqui debaixo do braço, tinha um buraco, com o dedo eu tampava esse buraco. Mas quando tampava aqui, saía aqui, eu estava furado. E começou a jorrar sangue. E quanto mais eu segurava, o sangue ele ficava ali, impressionado, e ficava mais forte. E quando eu fui ver, a minha boca começou a sangrar, o meu nariz começou a jorrar. Eu falei assim, eu lembrei do que eu falei com o diabo: eu maldicei minha própria vida. Eu comecei a colocar ali até mesmo sangue pela boca, pelo nariz, e começou a me dar hemorragia interna. Eu comecei a perder o movimento das minhas pernas. Eu já não conseguia mais levantar. Essa parte ficou toda paralisada lá abaixo. Eu só comecei a conseguir mexer os braços.
momento que eu vi que já não tinha mais jeito, eu comecei a engasgar, eu enfiei o dedo dentro da minha boca e comecei a arrancar plástico de sangue, porque já estava engrossando o sangue. Eu falava assim: Deus, não deixe eu morrer. Aí Deus entra na ação. Quando eu estava lá, eu peguei minha arma, olhei para ela, eu joguei de lado e falei assim: Deus, me dá uma última chance, a última oportunidade para viver. Eu via que eu estava morrendo ali caído, mas dentro de mim falou algo mais forte: Jesus. Eu comecei a falar assim, eu comecei a pensar: Deus, se o Senhor me dar a última oportunidade hoje e não deixar eu morrer, a partir de hoje eu vou se aceitar ao Senhor e vou pregar a tua palavra. Irmãos, mudou tudo. Aquele cara que eu trabalho era um traficante, aquele cara que na sociedade não valia mais nada. Quando eu falei aqui no grupo, pastor, eu troquei a arma pela palavra, eu troquei a metralhadora, eu troquei a 12, eu troquei o fuzil, eu troquei o 38, eu troquei a pistola pela palavra de Deus, que ela vai, ela não é o alvo, ela é certeira, ela é para dar vida. E quando eu caí no chão, eu pensei: Deus, me dá a minha última oportunidade. Eu implorei a Deus, eu falei: Deus, não deixe eu morrer, porque a partir de hoje eu vou ser um crente, eu vou pegar a tua palavra, aonde eu vou dar a planta do pé, eu vou falar do teu nome. Sabe o que aconteceu? Os policiais me acharam, olhou para mim e falou assim: cara, tem 2 anos que eu estou atrás dele, vão matar ele logo, vão acabar com ele aqui. Mas ele não sabia que eu já tinha aceitado a Jesus. Quando eles pegaram a minha cabeça, começou a bater na escada: morre, desgraçado, morre. Eu falei: Senhor, a minha vida está nas tuas mãos. Cercou ali uma aliança, uma rodinha de polícia, pisando na minha cabeça: morre. Quando eles aguentaram, colocaram na rua, as pessoas começaram a me olhar assim. Chegou aquele monte de pessoa curiosa me olhando, ó. Morreu, acabou a notícia, chegou lá na minha família: ele morreu. A minha mãe começou a chorar, meu pai começou a chorar, minha família entrou entrando, pensando que eu tinha morrido. A minha família já estava sem esperança. Quando ali, os policiais olhando ali, chegou uma viatura, naquela época era Propaz, Santana. Eu lembro como se fosse hoje. Olhou para mim assim, rapidamente: abre o caminho, pega ele. Pegou ele, botou dentro do carro, irmãos. Eu vi os anjos chegando já, a providência de Deus. Me levou dali para o hospital, São Lucas. Eu falei: Deus, eu vou morrer. Eu colocava a mão aqui embaixo, até mesmo no braço, a torneira, aquele sangue quente saindo. Eu pensava: Deus, eu vou morrer. Mas algo dentro de mim falava assim: você não vai morrer mais, porque você me aceitou. Eu vou mudar a tua vida. Eu cheguei na porta do hospital, sabe o que tinha lá? Tinha uma enfermeira. Sabe o que ela era? Crente. Ela olhou para mim assim, enquanto os policiais me pegavam, me jogavam de qualquer maneira. Ela gritou bem alto, falou assim: ei, não toca nele, porque ele é também ser humano. Eu viajava Deus trabalhando. Ela me abraçou, me levou para dentro. E ela falou: meus ouvidos, eu sou crente. Pois já colocou servos do meu lado para me ajudar. Eu entrando ali no hospital São Lucas, no corredor daquela época, o sangue lavou no corredor. Eu perdi 3 litros de sangue. Eu estava todo anêmico. Quando o médico ali estava fazendo um check-up em mim, me colocou em cima de uma maca, de uma
aqueles aparelhos que marcam o coração. E ali o médico fala uma coisa que nós nunca vamos esquecer: é o sinal de Deus. Um olhou para o outro assim, ele assim, ó. Sabe o que isso quer dizer? Não tem mais jeito. Isso, o batimento cardíaco só ia descendo, irmão. De 90, 80, 70, o médico olhou para o outro assim. Acabou. Eu lembro que eu apaguei, mas eu lembro quando chegou ali, botou aquela máscara em mim, eu apaguei. No outro dia, antes de eu acordar, eu via que eu estava numa escuridão. Deus me deu essa revelação, irmão. Eu estava balançando em um balanço. E quando eu balançava, eu via tudo escuro, mas tudo escuro mesmo. Eu via uma mão branca, reluzente, que me pegava de novo, tirava do balanço, me trazia para o mundo novamente. No outro dia eu acordei, eu estava todo musculado, 30 pontos na barriga. Comecei a me recuperar. Quando eu estava andando no corredor do hospital, eu vi um médico, um doutor, que ele olhou para mim assim e falou assim: Washington, o bebê não falso, era Pedro Washington, Pedro, Felipe, André, tanto nome. Olha só, eu vou te falar uma coisa, você que é Washington, sou eu mesmo, vai descobrir mesmo. Eu vou te falar uma coisa, eu fiz 3 cirurgias, você era mulher. Eu peguei seu coração na mão, eu abri o seu peito, eu rasguei o seu peito e vi minha mão dentro de você, tirei seu coração para limpar ele, porque ele estava todo preto. Você tomou um tiro aqui na roupa. Eu tive que limpar seu coração e depois botar de volta. Sabe o que quer dizer isso? Botar a mão dentro de você, rasgar você, tirar seu coração. Ele tirou meu coração de dentro de mim, pastor. Limpou meu coração, botou de volta depois. Ele falou assim: eu fiz 3 cirurgias. Dos 3, você foi o único que sobreviveu. Talvez você não entendeu, porque tanto de livramento que Deus te dá. Eu fiquei pensando: Deus tem uma obra na minha vida. Passou 7 dias depois, eu fugi do hospital, voltei para casa. Falei: meu Deus, eu sou um crente agora, o que eu tenho que fazer? O diabo querendo me levar para o tráfico de novo, não posso. Antes de eu pensar em sair, sabe o que Deus fez? Ele me levou lá para as grades. Eu fui debaixo do bancado, todo emocionado, apanhando. Nome falso, falsificação teológica, quadrilha, tráfico de droga, assalto, sendo acusado pela morte de um polícia, me batendo ali, me espancando, e Deus me colocou lá atrás das grades. Para quem fazer missão atrás das grades? Eu comecei a pagar preço, comecei a buscar a Deus, comecei a falar: Deus, eu quero ser um mensageiro, eu quero ser um pregador da palavra, eu quero fazer um suíte. Eu comecei a ler Bíblia, eu comecei a evangelizar, a consagrar. Teve um dia que eu cheguei na igreja, quando eu cheguei na cadeia, o mundo gritava assim: vem pra cá! E a igreja: não, vem pra cá. O mundo querendo me abraçar de novo. Os irmãos me abraçaram. Sabe o que é uma igreja? Uma igreja em comunhão. Quando viu a minha operação sangrando, o pastor falou assim: ó, o irmão Washington não vai fazer nada, enquanto ele não sarado, vão lavar a roupa dele, vão cuidar dele, vão ensinar ele. Ele não vai ter esforço aqui nem na igreja. A única coisa que ele tem que fazer é jejuar e orar e ler Bíblia. Quando lá no presídio, ele chama de boi. O vaso lá é boi, é no chão. Quando eu abaixava lá fazer necessidade, o sangue descia. Eu não podia nem fazer esforço, o sangue descia. Deus deixou ali a minha carne sendo maltratada. Eu comecei a orar. O irmão falou assim para mim: olha, você sabe o que é jejum? Eu falei: não. Você vai ficar sempre, vamos
café de manhã, eu falei, misericórdia. Eu comecei a falar misericórdia, não posso ficar sem café. Se você quer ter uma vida santa, começa a jejuar. Eu comecei a jejuar, irmãos. E aí eu perguntei, mas como que você nunca tinha lido uma Bíblia na minha vida? Como que você lê Bíblia? Só para você começar a ler 11 capítulos por dia. Eu falei, Jesus. Eu começava a ler o capítulo, me dava sono, pastor. Eu começava a ler o capítulo, ficava desinquieto, a minha mente não encaixava. Então você vai lendo 11 capítulos todo dia. Quando me viu, eu estava lendo livros. Quando me viu, eu estava jejuando. Quando me viu, eu estava orando, pagando preço. Porque uma igreja não precisa de pagar preço. Por 2 meses eu já estava pregando a palavra. Por 2 meses eu já estava louvando. A primeira oportunidade que eu tive, eu suei a testa. Eu lembro até hoje, eu cantei o hino. Eu achava que ia ser cantor. Aí Deus falou assim comigo: "Foi chamado não é isso, foi chamado é a palavra." Eu comecei a me dedicar, meu Deus. Eu comecei Deus me dar louvor. Não, eu tinha uns 30 livros feitos dentro da cadeira. Mas Deus falou comigo: "Não é isso que eu quero para você." Eu comecei a consagrar, orar, comecei a ler Bíblia. Tinha dia que eu lia um livro por dia. O livro de Gênesis, né? É 50 capítulos. Eu lia por um dia só. Eu comecei a ler a Bíblia, comecei a jejuar, comecei a consagrar. E Deus começou a me preparar, irmãos. Pessoas que chegavam e falavam assim: "É você que te viu, que te vê." Deus mudou. Deus muda a vida de um traficante, muda. Deus muda a vida de um assaltante, muda. É só você crer. É só você crer nessa noite. Aleluia. Deus começou a mostrar milagre dentro do presídio para mim. Eu comecei a ver o sobrenatural. Eu comecei a pegar a palavra, comecei a evangelizar. Aquele desejo de pregar estava no meu sangue. Eu comecei a ir para o corredor, comecei a ir para a quadra e comecei a dizer para todo mundo que Deus tinha feito na minha vida. Tinha um rapaz lá que ele me odiava, porque aqui fora eu tentei matar ele. E ele conseguiu, eu dei um grande livramento para ele. Ele perdeu as 2 solas do pé. E quando ele encontrou comigo dentro do presídio, ele era frente dentro da cadeia. É aqueles que ficam de frente. É eles que ordenam, coordenam. E ele estava lá todo. Ele olhava para mim assim: "Pastor, eu tinha que pegar." E de um lado, enquanto ele era à frente, eu era pastor. E quando ele era à frente das ordens do mal do diabo, eu era pastor da igreja. Ele mandou recado para mim, falou assim comigo: "Fala para ele que aonde eu pegar ele, ele pode estar dentro da igreja. Eu vou tirar ele para fora, botar ele no meio da rua e vou fuzilar ele." Não caía na igreja, irmão, porque era pastor da igreja. Até um dia que eu consagrei a Deus, olha o poder da consagração da oração. Falei: "Deus, eu não aceito isso. Eu sou teu servo, ó Pai. Hoje eu sou uma nova criatura." Esvaziamos toda a igreja, ficou comigo 3 obreiros. O obreiro tem que dar do lado do pastor. Aí mandamos chamar ele, veio ele mais 3 também. Quando ele entrou dentro da igreja, cheio do Espírito Santo, eu falei assim: "Jovem, eu te chamei aqui para te falar algo." Ele olhou assim para mim: "Eu quero te pedir perdão pelo que eu fiz com você." Sabe o que aquele jovem virou para mim e falou? Ele começou a chorar, pastor. Ele falou assim para mim: "Olha, eu falei que se eu te pegasse dentro da igreja, eu ia te tirar de dentro da igreja, ia botar no meio da rua e ia te matar. Mas uma coisa começou a me incomodar, sabe? Eu comecei a pensar assim: se eu tocar nesse crente, eu estou tocando na menina nos olhos de Deus." Ele começou a chorar, se colocou de joelho e falou assim: "Ora comigo,
Sendo o seu testemunho agradável a Deus, Ele faz que até seus inimigos se tornem seus amigos. Ah, meu vizinho é meu inimigo, irmão, vai virar seu amigo. Ah, meu vizinho não conversa comigo, vai virar seu amigo. Porque você é crente. Crente não tem inimigo carnal. O nosso inimigo é espiritual. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra a potestade. Ah, aquele irmãozinho é inimigo da igreja. Você tem que aceitar Jesus. E ali Deus começou a trabalhar. Deus começou a fazer promessa na minha vida através do testemunho. Eu comecei a pegar a palavra, eu comecei então a ganhar alma. Ganhava 100 almas. Eu cheguei a ganhar 100 almas. Meu Deus, eu não estava contento. 200, 300, 500 almas. Falei, Deus, me tira daqui. Eu quero ser deste lugar, pastor. 5, 7 anos pegando a palavra. Eu vi a pessoa indo embora e voltando 4 vezes. E eu ganhei na alma dele 4 vezes. Você acredita? Eu falei, rapaz, você já foi embora 4 vezes. Eu te ganhei 4 vezes. E eu estou aqui ainda. Sabe o que é fazer obra? Deus, irmão, Ele tem compromisso com aqueles que têm compromisso. E o ministério está entrando no compromisso, sabe de quê? De fazer missão, de fazer evangelismo. Hoje eu fiz uma ligação, sabe o que eu recebi, irmãos? Eu vou falar para vocês. Sabe o que é cadeia, Xuri, CDP? Sabe o que eles querem realizar lá dentro, pastor? Culto. Eles estão pedindo os irmãos aqui de fora para entrar lá dentro fazer culto. Sabe qual é o primeiro nome que eles lembraram? Fala para mim. Chega o pastor Washington, nós estamos fazendo uma reivindicação dentro do presídio. A gente está conseguindo convencer o diretor para entrar os irmãos de fora e para ele mandar o nome dele, para ele vir fazer missão dentro da cadeia. Isso é missão, é testemunho. Deus mudou minha vida, irmãos. Algumas pessoas já fui até ela pedir perdão, porque nós erramos, nós falhamos, mas hoje nós temos a oportunidade de acertar os nossos erros. Pessoas que estavam morrendo, salvação da última hora. Quantas vezes eu via a tribo de algo tentando tirar uma alma, nós ia lá e resgatava ela. Teve um dia no Moisés em prisão, eu passei no Moisés 2. Ali, irmão, era a prisão de segurança máxima. Era como se fosse um caixote, uma arca de Noé, pastor. Tudo quadrado, tudo escuro, tudo tampado. Lá estava eu. Eu tinha um jovem que eu amava muito, tinha cuidado dele, tratado dele na igreja. E ali, quando a cadeia entrou em rebelião é um motivo que as pessoas que estão marcadas para morrer são as primeiras a ser pegadas. Pegaram um monte de gente, pegaram umas 10 pessoas para matar. Eu estava 3 dias no óleo, pagando preço, falando, Deus, muda. Eu não aceito as pessoas morrerem. No 5º dia começaram a matar, começaram a arrancar a cabeça e jogar a cabeça. O Brasil é assim: arrancava os dedos, arrancava o peito, jogava. Você, Deus, me dá autoridade, vou entrar lá no meio da reunião do demônio. E ali o Espírito Santo falou bem assim: ó, pega essa calça e pega a Bíblia, leva a calça, leva a Bíblia, porque você foi numa missão agora. Nós fizemos um grupo de evangelismo de missão e subimos no pavilhão do presídio, aquela reunião de um monte de homens reunidos, tudo com faca, homens com pedaços de ferro na mão, tudo endemoniado. Você viu o demônio, tudo ensanguentado, e 3 pessoas marcadas para morrer sentado. E uma coisa que eu nunca vi na vida, eu vi dentro do presídio, eu vi uma pessoa sentada. Ela estava com a cabeça na mão, cortada. E o homem falou assim: a próxima cabeça vai ser sua. Quando
falou: antes de você se tocar, deixa aqui. Aquele jovem olhou para mim assim. Nós pegamos a Bíblia, colocando, ele estava algemado, colocando ali na mão dele, pegamos a calça e falamos assim: agora, a partir de hoje, você aceita Jesus, porque Deus te escolheu. Ele chorando, irmão, ele falou: não, vou morrer, você não vai morrer. A reunião mudou, claro. Enquanto 100 estavam do lado a favor de Deus, 100 estavam contra. Havia aquela luta, falando: não, ele vai morrer, não vai, ele vai morrer, não vai. Ele falou: mas não pode descer, porque nós vamos decidir ainda. Se Deus falou que tem grande obra na vida dele, vamos ver se Deus vai dar o livramento. Nós descemos, começamos a orar, irmão. A igreja chovendo, botou, fizemos um culto na chuva, de joelho, falando: Deus, salva aquela alma, salva aquela alma, salva aquela alma. Quando deu 1h da manhã, eles desceram com aquele homem e falou assim: esse aqui não vai morrer não. Aquele jovem, irmão, passou no vale da sombra da morte e não deixou, Deus não deixou ele morrer. O Senhor na sua vida tem promessa e não vai deixar. Eu quero nessa noite falar para você: Deus te trouxe aqui. Eu sinto que Deus trouxe almas aqui hoje para falar: o seu tempo de viver está passando, porque debaixo do céu há um propósito de Deus, e Ele te trouxe aqui hoje para falar para você. Ele quer mudar a tua vida, Ele quer mudar a tua situação. Tome. Eu falei: Deus, eu não quero mais. Eu abandonei tudo. Eu larguei tudo. Eu paguei pelo que eu fiz. Fui condenado a quase 30 anos de cadeia. Eu comi, irmão, pão pisado. Eu dormia sem roupa. Eu lembro no dia que, quando a Nacional entrou no presídio, eles me tiraram para fora mais um grupo de pessoas. Eu lembro um dia que tinha uma casa de comida, aquelas vermelhas, e colocaram em cima dela tudo. Tomando varada nas costas, as formigas me mordendo, e eu falei: Senhor, até quando? Quanto mais eu não mordi, irmão, eu tinha que glorificar, eu não podia xingar, porque era crente. Deus tinha mudado a minha vida, e ali sendo torturado, apanhando de polícia, em cima de um formigueiro, tinha que dar glória a Deus. Eu quero ver você dar glória a Deus quando você está passando a luta. É fácil glorificar quando tem prosperidade, quando tem bênção. Eu quero ver dar glória a Deus quando está passando o deserto. Aleluia. Eu falei: Deus, não aguento mais. Eu falei: Deus, me tira desse lugar. Eu orei a Deus para me tirar, então Deus me tirou. Com 7 anos e 9 meses, a última cadeia minha. Meu Deus, eu não quero mais cadeia. Deus me deu minha vitória. Aleluia. Deus me tirou. Hoje tem 15 anos que eu aceitei Jesus. Glória a Deus. Você sabe que em 15 anos eu não pretendo voltar mais para o mundo. Aleluia. O mundo quer que a gente volte para Ele. Você acha que o mundo não quer que eu volte? Quer. Mas eu não quero voltar mais. Ser crente, irmão, é diferente. Eu aprendi que não posso falar mal do meu irmão. Eu tenho que abraçar ele. E hoje Deus te dá essa oportunidade. Eu quero te convidar a se colocar de pé em nome de Jesus. Eu quero nessa noite te convidar, vou fazer um convite para você, talvez aqui tem pessoa que ainda não aceitou Jesus. Aqui minha irmã, ela prova disso. Quantas vezes ela chorou? Pergunta se ela chora hoje por causa de minha alegria. Eu quero perguntar se tem pessoas nessa noite que ouviu a palavra, testemunho, que deseja aceitar o Senhor como Salvador da tua vida, irmão. Se eu abrir a minha camisa aqui, a minha esposa testemunho, 30 pontos. O meu braço tem
mais uns 25. Até hoje eu tenho uma munição aqui no ombro que eu não tirei ainda. Mas Deus mudou minha vida, Ele te trouxe aqui hoje para mudar também. Ah, mas eu vou na igreja, eu faço visita. O que Deus quer de você é que você aceita Ele. Renuncia o mundo e aceita Ele como Salvador. Mas peraí, aceitar a crente é você tornar um crente da fora, não. Você vai se tornar um servo de Deus. Eu quero te convidar, você que quer aceitar Jesus essa noite na frente.